É aquilo que Jesus, ele, se eu não me engano, acho que é o capítulo 18 de Mateus, eu sei que ele está indo com os 12, né, que assim, o ministério de Jesus, ele, no começo ele falou muitas vezes com as multidões, mas no finalzinho ali, quando ele já estava próximo dele ir para a cruz, ele focou mais em ensinar os 12, né, ali, mas falar com os 12. Então eles estão indo numa caminhada, e de repente ele para e pergunta para os discípulos, pergunta assim, ó, o que é a multidão aí que vocês estão andando no meio do povo, o que eles dizem que eu sou? Vocês conhecem a passagem, né? Mas aí eu pergunto para vocês, Jesus não sabia o que a multidão dizia a respeito dele? Sabia, ele sabia. Entendeu? Ele sabia 100%. Mas por que ele faz a pergunta? Porque ele queria saber o que a multidão dizia, ou a pergunta era para ensinar os 12? Era sempre, tudo que Jesus fazia, irmãos, era na intenção de revelar, de ensinar os 12. Então, eles responderam, olha, uns dizem que você é o João Batista, outros dizem que você é o Elias, outros dizem que você é o Jeremias. E vocês? Agora eu quero saber de vocês. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ele queria desenvolver o raciocínio de cada um ali. Exatamente, exatamente. Ele queria mostrar as duas maneiras do povo pensar, as duas maneiras que o homem pensa. E aí o que acontece? Quando ele pergunta para eles, né, aí vem aquela resposta, a famosa resposta do Pedro, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus, você é o Filho do Deus Altíssimo. E ali o Pedro dá essa resposta, ele fala, maravilha, e depois o Pedro fala assim, não, mas você não pode morrer, você não pode... Então ali apareceu os dois tipos de entendimento. O capítulo 4 de Mateus, por exemplo, quando as pessoas leem ali, Jesus ele foi levado no deserto para ser tentado, ou provado, né? Como que pode provar Jesus, irmãos? Que tipo de prova é aquela que a Bíblia cita? Como você vai provar um ser que é onisciente? Fala para mim. Que tipo de prova ele tem que dar para o homem? Será que esse provado aí era para provar Jesus? Ou essa prova aí, essa tentação significa a revelação daquilo que está no coração de Deus? O que vocês acham? Aquilo ali era para revelar o que estava no coração de Deus. O coração humano e o coração divino. Entendeu? Então é colocado assim, olha, depois de 40 dias, né, tudo aquilo ali tem uma representação, né, irmãos? O povo dos judeus também ficaram 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, então significou os 40 dias. O povo também teve fome, o povo ali foi tentado no deserto, ali eles pediram água, aquela época tinha sede, ali foi aquela provação, acho que é aquilo que é dito quando o Satanás ali fala para Jesus, se tu és o Filho de Deus, pula daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Ele fala assim que não tentarás o Senhor teu Deus, aquela tentação dos 40 anos, né, que ele está se referindo. Então tudo tem uma lógica bíblica ali, né? Mas aquela conversa ali entre Jesus e o Satanás, Jesus e o diabo ali, aquilo ali era para revelar o que está no coração de Deus, irmãos. Aquela conversa ali, nunca existiu um Satanás, nunca existiu um diabo ali. O que está acontecendo ali? Está acontecendo que o homem ele pode ter dois entendimentos, dois pensamentos. Ele pode trazer o entendimento celestial para viver do entendimento celestial, ele pode viver do entendimento humano. São as duas formas. Então, o entendimento humano dizia assim para ele, olha, se tu é filho de Deus, dá um jeito, meu filho, manipula aí, né? Dá o seu jeito aí, faz uma alquimia aqui, transforma essa pedra aqui em pão. É o que a humanidade faz, irmão. A humanidade está querendo dar um jeitinho para poder provar que está certa. Então está manipulando aqui, está transformando pedras em pães, para poder provar que estão no entendimento certo. Entendeu? Então eles fazem mesmo. Então a humanidade, aquele que se diz filho de Deus, ele está transformando pedra em pães, mas o verdadeiro filho de Deus, ele fala assim, não, mas não só de transformações, de manipulações o homem pode viver. O homem não pode viver de transformações e de manipulações. O homem tem que viver daquilo que sai da onde? Da boca de Deus. Então a questão é, como que nós vamos descobrir aquilo que sai da boca de Deus? Para eu não ficar manipulando o meu pão, para eu não ficar transformando as minhas pedras em pães. Então os homens estão tentando transformar as suas pedras em pães, até hoje, manipulando.
É uma manipulação aqui, é outra ali, eu dou um jeito aqui, dou outro jeito ali, e vou manipulando. E vou me alimentando do quê? Da minha manipulação a respeito das coisas reais. Eu vou manipulando e vou vivendo disso. E aí essa pessoa tem fome, essa pessoa tem sede, essa pessoa é insaciável, ela fica num desespero, ela fica aterrorizada, ela fica cheia de problemas. Por quê? Por causa que ela vive da sua própria manipulação, ela vive do conhecimento do certo e do errado. Ela está buscando ainda o que é certo, está buscando o que é errado. Então ela está transformando suas pedras ou está tentando transformar as suas pedras em pães para se alimentarem. Mas tem tudo, o que vem de Deus, irmão, já está tudo pronto, é só você pegar e se alimentar e viver. Tá tudo, você não precisa manipular nada, você não precisa manipular, fazer um exercício aqui de manipulação, um exercício mental para que a pessoa entenda, não precisa nada disso, disso. A árvore da vida, irmãos, é a árvore da vida. Não tem que te manipular, pegar um versículo aqui, juntar com outro ali, fazer isso aqui, aquele outro, porque isso é transformar pedras em pães, é tentar transformar pedras em pães, não é? É isso que está acontecendo com a grande maioria. Então a pessoa está desesperada, ela está tentando transformar as pedras dela em pães. Aí Jesus fala assim, não é assim que o homem vai viver, o homem vai viver daquilo que sai da boca de Deus, mas a questão é, será que hoje nós estamos entendendo aquilo que sai da boca de Deus, irmãos? Spirit, lead me where my trust